A reportagem da Rádio Tubai está aqui na Unisul. Vamos falar com o arqueólogo e professor de história, o Gilvan Guimarães, porque tivemos uma formação com os professores da rede pública aqui de Tubarão. Gilvan, boa tarde, como é que vai? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui hoje compartilhando um pouco do que a gente vem fazendo aqui na universidade, que é basicamente essa extroversão, né? Tudo que aquilo das pesquisas que estão sendo consolidadas ao longo desse tempo, passar isso para a comunidade em geral, né? Qual o intuito da formação que você passou para os professores da rede pública de ensino aqui em Tubarão? Vamos lá. Esse foi uma parceria muito bacana, Gabriel. Isso faz parte também do meu estudo, da pós-graduação, né, aliás, do pós-doutorado em educação, que eu estou desenvolvendo aqui com o programa de pós-graduação em educação da Unisul, no qual a gente busca trabalhar os aspectos da arqueologia e da educação patrimonial para os professores da educação básica. Ou seja, de uma forma, claro, trabalhando com a formação continuada de professores. Nós vimos observando que normalmente sempre que a gente vai contar a história dessa região, ela é contada muito a partir da chegada do colonizador. E nós temos uma história que ela é de longa duração, que a gente tem mais de 7.000 anos de história nesse território e que merece ser contada como numa perspectiva histórica, né? Ela faz parte dessa história, não é uma outra história, é a nossa história. Para o ouvinte entender, o ouvinte da Rádio Tubai e o nosso telespectador, qual é a diferença de arqueologia e educação patrimonial? Claro que tem uma grande diferença, né? Uhum. Vamos lá, eu não diria nem diferença, eu acho que elas se complementam. Se a gente pensar na perspectiva da construção científica, obviamente, tudo que envolve aí os aspectos dos estudos, da educação, ele vai sempre pensar nas práticas docentes, né, como desenvolver essas atividades. A arqueologia é a ciência que estuda o homem através dos vestígios materiais, né? A ideia de fazer a junção, que eu acho que aí que está, né, Gabriel, acho que toda ciência ela tem uma função social, que é, obviamente, sim, pesquisar essas áreas e depois difundir isso para o grande grupo, né. Claro que a gente pode pensar como isso que a gente está fazendo aqui hoje, que é atingir públicos para além da academia ou do sistema educacional, mas também tem um ponto muito importante que é trabalhar com a educação básica, né, levar esse conhecimento para a educação básica. Eu acho que, nesse sentido, esse projeto ele vem para unir forças, né, com a educação, com a arqueologia, demonstrando tudo aquilo que a gente está pesquisando na arqueologia para a educação básica, tá. Então acho que não é nem uma questão de diferença, pelo contrário, a gente está criando elos, né, cada vez mais fortes, né. Perfeito. E como é que tem sido a recepção dos professores? Como é que tem sido esse aprendizado seu para com eles? Ó, primeiro eu acho que já dá para destacar o próprio contato com a Fundação Municipal de Educação, né, que foram super abertos na figura do Jailson, a Valquíria, né, que rapidamente aceitaram fazer parte desse projeto e aí junto com os professores da educação básica estar participando, né, do projeto, e depois com as professoras que têm demonstrado bastante engajamento, né. Normalmente nós professores temos uma carga horária aí, cheia, né, com bastante atividade, né, e participar de uma atividade como essa requer aí um tempo de dedicação. A gente tem algumas atividades que são desenvolvidas a partir de encontros remotos, outras atividades que são práticas aqui na universidade, né, como foi a visita ao laboratório, como foi a atividade de escavação simulada, como vai ser a visita que a gente vai fazer a uma escavação arqueológica que está ocorrendo aqui na região. Então, acho que ter esse momento que interage, né, entre a prática e as atividades teóricas, eu acho que isso está sendo bem interessante. Eu acho que a receptividade está muito bacana. Não à toa a gente tem um grupo aí de 18 professores fazendo este curso. Todo ano a gente tem, informações mundo afora, tanto do Brasil quanto Reino Unido e Itália, de escavações arqueológicas, de sítio arqueológicos. E aí vão: "Ah, descobrimos sobre um rei falecido em 1438 lá na Inglaterra, sobre tal pessoa, tal figura em 1800 lá na Itália". Aqui no Brasil já é um pouquinho diferente, né, aqui na nossa região especialmente já Uhum. dizendo sobre Jaguaruna, sobre Garopaba, Imbituba, é um pouquinho diferente isso, né? Eh,
os grupos, né, as culturas, elas são diversas, né, aqui, e nesse território não é diferente. Tanto no período pré-colonial quanto, depois, a gente vai ter muitos grupos culturais que vêm ocupando esse território, manifestando as suas culturas. Então, com a arqueologia, a gente vai estudar e tentando perceber essas diferenças, essas mudanças culturais, que esses grupos manifestam, né. É diferente? Sim, né, a gente vai ter aí a organização social dos grupos, né, e alguns, né, como você citou, já todos no período histórico, a gente vai ter uma farta documentação e quando a gente vai escavar, obviamente a gente vai buscar as evidências, confirmar essas informações e tal. Aqui, também. A diferença de datas que você colocou aqui, a gente está falando de mais 7.000 anos, que a gente vai encontrar nessa região especificamente. Se a gente for pensar em Santa Catarina, dá para tem datas mais antigas, né, 10.000 anos e tal. Mas aqui, muito próximo de Tubarão, a gente tem sítios de mais 7.000 anos de idade. E sobre a questão do ensino sobre sambaquis no ensino, público, nas escolas, da rede municipal de ensino aqui, como é que tem sido essa valorização para os alunos que não têm um tanto conhecimento assim, como, é claro, já professores, já os acadêmicos aqui da Unisul, na questão já de fazer a parte arqueológica, ter o ensino e já, olha, a gente vai lá num sítio arqueológico, vamos conhecer mais sobre os sambaquis. Como é que tem sido esse aprendizado deles também? Acho que isso vem mudando ao longo do tempo, né, cada vez mais a gente vê iniciativas, projetos, ações nas escolas que visam a valorização e a preservação desses sítios arqueológicos. Eu acho que um ponto muito importante, daí é isso que a gente tem trabalhado muito através do curso, é entender, que isso se trata da história da nossa região, do nosso território, então entender isso como parte da nossa história, não, uma outra história. Então é a história que está sendo contada a partir, obviamente, da chegada dos primeiros grupos humanos que chegam, e, obviamente, começam a manifestar suas culturas aqui. Então, a partir do momento que a gente consegue entender essa perspectiva, a gente tem um outro entendimento. Né, e, obviamente, conforme as pesquisas vão avançando, novas descobertas, datas são encontradas, nuances, né, detalhes que estão sendo encontrados. Hoje a gente tem um avanço, do ponto de vista também tecnológico, e isso, com certeza, é um ponto muito importante que vai nos ajudar a encontrar muitas respostas que ainda estamos aí, lutando, né, desenvolvendo as pesquisas para encontrar. Para o ouvinte entender o que que é um sambaqui, ele é um povo originário aqui de Santa Catarina? O que que significa, os artefatos que eles tinham? Agora a gente tem o Grupep aqui na Unisul, né, já bem Uhum. conhecido, os alunos do Deon sempre estão visitando. Como é que é fazer esse trabalho também? Vamos lá. Primeiro, assim, podemos começar pelo próprio nome, né, sambaqui. Ela é uma palavra que ela foi aportuguesada, né, ela se chamava tambaqui, que quer dizer amontoado de concha na língua guarani, né, que esses locais foram denominados pelos sítios aliás, pelos indígenas guaranis que viviam, aqui na região quando o colonizador chega nessa região. Quando esses colonizadores chegam, os sambaqueiros já não estavam mais construindo esses sítios aqui nesse local. A grande característica desses sítios, então, esse amontoado de conchos que ele é muitos chegam a ultrapassar mais de 1.000 anos de construção. Então, é um traço cultural desses grupos que perpetuavam geração após geração essa cultura de sepultar seus mortos, produzir os seus rituais, né? Vamos pensar que fazia parte dessa religiosidade, espiritualidade desses grupos, usar esses espaços como espaços ritualísticos. Claro que a gente vai encontrar há todo um estudo, né, realizado nesses espaços, em entender, por exemplo, o mobiliário funerário, assim como a gente tem nos nossos espaços hoje de cemitério, onde a gente tem lá, leva as flores, né, leva alguns objetos que ficam associados a esse sepultamento. Na pré-história, né, nesse período, também encontrávamos todos esses adornos que eram colocados tanto no momento da morte, quanto no período pós-morte, né, a gente consegue identificar essas nuances no sítio arqueológico. A única diferença é entender que o sítio arqueológico ele não é uma construção que foi feita de começo e fim com o objetivo de concluí-lo, né, ele é um resultado geracional, é um trabalho, orquestrado, feito por milhares de anos ou centenas de anos, como alguns sítios que a gente vai encontrar aqui.
E os sítios que a gente encontra aqui na região sul, especialmente, são em quais cidades? Bom, todo o complexo lagunar. Então a gente vai ter sítios arqueológicos aqui em Tubarão, a gente vai ter em Jaguaruna, vai ter Laguna, Capivari de Baixo, uma série de sítios, claro, Maruí, Garopaba, Ibituba, né, todos esses municípios que estão aqui no litoral a gente vai encontrar. Claro que às vezes as pessoas, nossa, mas tem Concha, por que tem Tubarão? Então, né, por que tem Capivari? Porque a gente tinha nesse período uma dinâmica marinha diferente, né? O mar era mais elevado e logo todas essas áreas que eram mais baixas, a gente vai encontrar essas conchas porque eram o habitat, né? Eles estavam habitando no que a gente chama da borda da paleolagoa. Como o mar estava mais elevado, logo a gente tinha um mar muito próximo aqui à cidade de Tubarão. Perfeito, Gilvan, eu agradeço a sua disponibilidade em nos receber aqui na Unisul. Como é que o pessoal da Rádio Tubá, os ouvintes que, claro, estão ligadinhos no celular, podem encontrar o Grupo App, podem falar um pouquinho mais, saber um pouquinho mais, na verdade, sobre a história da região? Bom, eu vou indicar 2 redes sociais que acho que sempre que a gente tem alguma novidade, a gente está colocando lá e fiquem atentos, principalmente professores da educação básica, nas próximas semanas aí, vamos estar divulgando um evento que a gente vai realizar, ainda antes do final do ano, tá. Eu tenho a rede social @geovan_guimarães, ou então @grupep.arqueologia. Nessas 2 redes a gente está sempre atualizando, sempre trazendo novas informações acerca das atividades que a gente está desenvolvendo aqui na universidade e também falando sobre a pesquisa arqueológica regional. Gilvan, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Tubá. Eu que agradeço e até uma próxima visita.